Bom, pessoal, continuando a nossa análise daquele post, ou do post aqui publicado pelo site tuporém.org.br, que está vinculado aí à Vida Nova, editora Vida Nova, vamos ver aqui uma coisa absurda que o Dr. Sproul ele fala, certo? Vejam só isso aqui. Eu não conheço ninguém hoje no cristianismo ortodoxo que defenda o geocentrismo. Vejam só como ele quer dizer, na verdade, que para a pessoa ser um cristão ortodoxo, ele precisa rejeitar o geocentrismo, rejeitar a obra de Deus. Ele precisa crer no heliocentrismo. Aí ele vem com essa lorota que ele não conhece ninguém no cristianismo ortodoxo. Vejam só que eles já rotularam, eles já colocaram a priori para que a pessoa seja reconhecida como um cristão ortodoxo, que ele creia nas lorotas do heliocentrismo, nas mentiras da falsa astronomia. Vocês compreendem esse ponto? Aí ele diz, você conhece? Eu conheço. Com certeza eu conheço. Cristãos ortodoxos, que seguem a ortodoxia bíblica, que creem lá no credo dos apóstolos. Agora ele quer dizer aqui, inferir, que para a pessoa ser ortodoxa, ela precisa crer no heliocentrismo. E ele quer dizer, então, que aquele que não crê nessa estrutura, que eu chamo de uma estrutura pagã, é um movimento pagão, essa astronomia pagã, ele quer dizer, então, que o sujeito é um herege. Eles inverteram. É isso que o demônio faz, né? Eles invertem. Então o sujeito aqui ele conseguiu inverter. Vocês estão compreendendo isso? Eu tenho em mão aqui esse livro, A Sabedoria da Antiga Cosmologia, que é conhecido aí por muitas pessoas, a maioria terraplanista, tá? E eu duvido que esses calvinistas de Araque conheçam essa obra. Então ele mostra aqui, por exemplo, que o geocentrismo jamais foi refutado. Já falei isso em vídeos anteriores. Agora esse aqui é um texto muito importante. Está escrito por Wolfgang Smith, então ele é PhD em matemática, e contesta toda essa doutrina heliocêntrica que ele considera ser esotérica, considera esoterismo. Ocorre que a física contemporânea nos permite vislumbrar a hipótese de que a Terra não se move e não orbita de fato. De acordo com a teoria de Einstein, nenhum experimento pode provar o contrário. Então, nenhum experimento pode provar que a Terra gira, ou provar que ela não está imóvel. E ele fala também, devemos notar como é evidente que não há nenhum heliocentrismo que tenha como base a percepção sensível cognitiva. Ele fala a respeito de vários geocentrismos, vários heliocentrismos, e ele diz que dentro da teoria heliocêntrica não há nenhum heliocentrismo que tenha como base a percepção sensível cognitiva, que é aquilo com o qual nascemos para podermos sobreviver neste mundo. E ele afirma além disso, em adição, porém, ao que tenho chamado heliocentrismo físico, a posição promovida por Galileu, que alega, baseada em supostos fatos científicos, que a Terra gira em torno do Sol. Apesar disso, como acabamos de ver, os argumentos de Galileu demonstraram-se falaciosos e seu festejado e por se move é mesmo impossível de provar. Então, se é impossível de provar empiricamente, o que então nós devemos entender? Que essa posição heliocêntrica é, na verdade, uma religião, é o cientificismo, depende do exercício de fé. E fé cega sem apoio em qualquer verdade empírica, comprovada pelos sentidos ou por qualquer experimento. Portanto, quando R.C. Sproul
ele afirma que dentro do cristianismo ortodoxo ele não conhece ninguém que defende o geocentrismo, ele está redondamente enganado. E, na verdade, ele quer fazer parecer e dar a entender para a pessoa ser considerada um cristão ortodoxo, ele deve crer no heliocentrismo. Esse post, então, diz que nessa seção de sua resposta, o Dr. Sproul está lembrando que os cristãos no passado tinham ideias errôneas sobre a natureza da criação de Deus, porque acreditavam que essas ideias eram ensinadas nas Escrituras. Elas não são ensinadas nas Escrituras. Josué capítulo 10 não ensina que o sol e a lua que pararam. A Bíblia não fala que a terra está imóvel, que ela tem os seus fundamentos. Então a Bíblia está incorreta. Vocês veem como é depauperante, como é assoladora da fé essa crença no heliocentrismo, e que cristãos que se prestam a crer nisso são, na verdade, pessoas que desenvolvem um alto grau de esquizofrenia, porque eles querem conciliar o inconciliável. Então ele diz isso, né? Vejam só a dialética distorcida utilizada aqui nesse texto. O Dr. Sproul está nos lembrando que os cristãos no passado tinham ideias errôneas sobre a natureza da criação, porque acreditavam que essas ideias eram ensinadas nas Escrituras. Então, isso não é uma realidade, é uma crença, e uma crença mal feita, uma crença débil, uma crença fraca, uma crença sem fundamento. Porque a nossa crença está fundamentada na palavra de Deus. E até onde eu posso ler, e tenho lido na Escritura, não tem nenhuma concepção heliocêntrica no texto bíblico. Então, no texto aqui, o R.C. Sproul, que é um calvinista, mas eu entendo que ele é um calvinista de Araque, porque deseja descartar a verdade plena e bíblica sobre o formato da Terra. Ele diz então que essa compreensão do universo havia sido articulada mais completamente por Ptolomeu. Entretanto, paira uma dúvida. Ptolomeu nasceu em Hérmia, no Egito, no ano 90 depois de Cristo. Faleceu em 160, mais ou menos, depois de Cristo. Ora bolas, o último livro da Bíblia cristã, que vai de Gênesis até Apocalipse, e o último livro é Apocalipse, foi escrito no ano de 90 a 96 depois de Cristo. Então nós concluímos que os cristãos daquela época, os cristãos primitivos, eles não poderiam ter uma concepção geocêntrica por causa de Ptolomeu, a não ser que ele fosse um menino prodígio e conseguiu escrever as suas teorias com 6 anos de idade e espalhá-las, disseminá-las pelo mundo conhecido na época. Então essa informação de R.C. Sproul está totalmente furada. Vocês veem como é que o cara consegue enganar vocês? Consegue enganar vocês com informação distorcida, incompleta? Porque vocês, calvinistas de Araque, aceitam tudo goela abaixo. Então estamos provando aqui um erro crasso nesse documento aí que está publicado na internet, tá? Pelo contrário, os cristãos da época, os cristãos primitivos, tinham a concepção da terra imóvel, geocêntrica, por causa dos escritos hebreus do Antigo Testamento. As escrituras que Jesus citou, as escrituras que os apóstolos citaram, não tem nada a ver com Ptolomeu. E temos lá em Apocalipse essa visão bem clara. E em Apocalipse temos lá o Apocalipse 1:7, essa visão muito clara. Porque diz lá que Jesus, ele vem com as nuvens e todo olho o verá. É desse jeito aqui, certo? Essa concepção da terra imóvel e plana está em Apocalipse, capítulo 1:7. Então Ptolomeu nunca teve nada a ver com isso, tá? Olha aí. Isso aqui é mentira. A verdade está aqui. A verdade está aqui. Olha aí. Certo? Segundo o arquivo X, a verdade está lá fora, tá? Mas para o canal escatológico, e esse aqui pode ser o nosso novo slogan, é o seguinte: a verdade está aqui. Fica a dica.